Pedida a palavra ao mesmo e observaremos na sequência a ordem das inscrições. Concedo então a palavra à senhora Ana Laura Martins. E muito obrigado desde já pela presença. Excelentíssimo senhor deputado. Som. Excelentíssimo senhor deputado Diego, aqui presente, meus cumprimentos. Também a todos os deputados presentes, a todos os palestrantes dessa relevante audiência pública, onde nossos representantes que compartilham conosco as preocupações perante os graves desafios que estamos vivendo no país. Especialmente podemos mencionar aqui os alarmantes índices de violência e criminalidade e o indispensável papel da família no combate dessa mesma violência e promoção de uma cultura de paz. Eu sou Ana Laura, psicopedagoga e assistente social, trabalho na área de educação há 20 anos e também como assistente social. Tive várias experiências e a minha fala será um relato de experiências, de casos concretos que possam sinalizar a importância da família. Também eu trago a fala de algumas assistentes sociais que trabalham em várias áreas, tanto na educação como na saúde, no sistema prisional e também nos estudos sobre políticas públicas. Então, eu vi as considerações delas e trago também, porque acho pertinente, importante, a gente poder ampliar o leque dessa realidade para poder estudar. Então, partindo do conceito de família, a família não é uma invenção simplesmente da sociedade. A família natural é algo que está inscrito na natureza do homem. Por isso ela é natural, porque diz respeito à natureza do homem. E tanto uma pessoa e uma sociedade, para ser sadia, para dar bons frutos, precisa cuidar, adubar e regar essa árvore que nós podemos chamar de família, para que essa família também dê bons frutos na sociedade. E para que a criança se desenvolva plenamente, é essencial que ela tenha sadias e boas referências em sua formação humana. Referência masculina, referência feminina, de pai, de mãe, cada um deles com a sua missão, com suas características e com os seus atributos que formam o caráter e a personalidade da criança. Por outro lado, é essencial que a sociedade valorize a família natural, nuclear, para que seja uma sociedade de valores fundamentais, em vista do bem coletivo. E, contextualizando um pouco a realidade onde nós trabalhamos, lá no Ceará, na região do Sertão, especialmente. Nós vamos vendo uma escalada de violência, de individualismo, a decadência dos valores morais na nossa sociedade. E isso tem alcançado de forma direta as famílias, especialmente as que estão mais desamparadas, fragilizadas, vulnerabilizadas, em muitos aspectos, como o emprego, a saúde, a educação, entre outros. Quando uma família é descartada, não é objeto de amparo, de proteção, essa família tende a descartar o próprio homem. A sociedade que não protege, não ampara as suas famílias, ela descartará o homem. Então, esse homem, essa criança, esse adolescente precisa se desenvolver integralmente, ser satisfeito em suas necessidades fundamentais. Na hora em que a sociedade desampara a família, ela estará destruindo a si própria. Sabemos que muitas famílias estão desconfiguradas do modelo ideal de família. Nós não podemos minimizar a família, mas nós temos que enfrentar os problemas que as nossas famílias hoje têm.
E, especialmente as mais vulneráveis, vivem situações de desamparo, de esfacelamento, de alcoolismo, de violência doméstica e, às vezes, até de fome, né? Essas famílias necessitam do amparo da sociedade. Vamos passar, então, para alguns relatos. Eu tenho alguns slides que eu trouxe para... Bem, enquanto não chega o pendrive, a gente vai aqui já contextualizando a situação. A cidade onde eu trabalho tem 85 mil habitantes, é região do sertão do Ceará. As crianças estão, nesse caso, assim, expostas a muitas situações de violência nos bairros pobres da cidade. Uma das lamentáveis características é a falta de trabalho para os pais, para as mães, na situação. Falta de creches que possam amparar essa família para poder trabalhar. A situação de muitos idosos desamparados. E, muitas vezes, as famílias sobrevivem com a aposentadoria dos idosos, porque não tem outra forma. Situações de trabalho informal, atividades da informalidade, como vendedor ambulante, servente de pedreiro e outras situações. Famílias monoparentais, famílias ampliadas por falta de condições de terem o seu lugar, de sobreviverem, às vezes em habitações insalubres, de pouco espaço para o tamanho das famílias. E, nesse contexto, nós vamos falar da primeira experiência, que é da Escola Rainha da Paz, em que ainda não chegaram os slides. É uma escola que trabalha lá há 28 anos, é totalmente filantrópica, atende atualmente... Tá ok. Atende atualmente 500 alunos, todos de baixa renda, a maioria são cadastrados no CadÚnico, no programa Bolsa Família, e lá eles conseguem ir resgatando essas crianças do ambiente, às vezes, esfacelado que são as suas famílias. Aqui eu vou contar 2 casos, mas durante esses 28 anos de trabalho, eles trazem larga experiência em relação à situação das famílias, mas, especialmente, eu quero aqui trazer a esperança do que eles têm conseguido a partir desse trabalho na escola. O caso de uma criança que a gente vai dar o nome de Rafaela, é um nome fictício. Essa criança chegou com 3 anos na escola, com vários sinais de total descuido e desamparo familiar. A escola começou a tratar, a cuidar, é um cuidado que passa desde a assistência médica, remédio, alimentação, higiene pessoal, a escola regular, o sistema integral. E essa criança foi se desenvolvendo, aos poucos os outros irmãos também, são 8 irmãos nessa família. E essa criança, hoje, superou toda essa situação, é advogada, bem-sucedida. Essa família que dava sinais de descuido e de desamparo aos filhos, aprendeu a cuidar dos seus filhos, aprendeu a valorizá-los, aprendeu a ajudá-los, e todos aproveitaram dessa oportunidade que lhes foram dadas. Então, esse é um caso de êxito. Nós temos um outro relato de um aluno, também com o nome fictício de Felipe, chegou na escola aos 3 anos de idade, criança boa, tendo bom desempenho, de uma família de 6 irmãos, só que o pai alcoolista, dependente químico, ficou preso, e essa criança, a partir do 3º ano que estava na escola, começou a apresentar
comportamentos de rebeldia, agressividade com os colegas, e essa situação foi se prolongando. A mãe não conseguiu realmente segurar a família sozinha, daí a gente vê a importância mesmo desse amparo. A gente sabe que muitas famílias monoparentais, em que as mães assumem todas as responsabilidades, nem sempre elas conseguem fazer o papel do pai. Do pai vem a firmeza, do pai vem a formação para os valores, vem a coragem, a fortaleza, a formação do caráter. E essa mãe sucumbiu diante dessa situação do esposo. Hoje essa criança tem 12 anos, vive nas ruas, é dependente química, pede esmolas, usa crack, e até agora assim, não se conseguiu reverter esse quadro. Então, a gente vai vendo que a família, quando ela é amparada e ela tem condições de se reerguer por esse amparo que se dá, nós vamos vendo que essa família sai da situação de violência, sai dessa situação de marginalidade em que muitas vezes elas vivem. Então, aí nós vamos vendo a escola. Essas são mais ou menos a realidade. Famílias nucleares, famílias monoparentais, onde a mãe, especialmente, ou a avó cuidam. As famílias ampliadas, que muitas vezes, por falta de condições, moram juntas em situações difíceis. Aquela é a escola ou é a casa? Não, ali são a casa dos familiares. Então, o desemprego e a ociosidade é uma marca nessa realidade. O sustento que eles têm é fruto do Bolsa Família ou do benefício dos avós. As atividades são na área da informalidade. Os adultos da família com baixa escolaridade e sem capacitação para o trabalho. Essa é a escola Rainha da Paz. Ali tem 500 alunos oriundos dessa realidade social. Crianças e adolescentes atendidos em escola curricular, sistema integral de ensino, até o 9º ano. Tem uma estrutura física excelente, formação humana integral, alimentação de qualidade, atividades lúdicas e esportivas. Também a formação humana para os valores essenciais da vida em sociedade, reforço escolar, espiritualidade, atividades artísticas e culturais, atividades esportivas. Pronto. Até aí é essa escola que tem apresentado excelentes resultados, não fosse a questão das doenças familiares que a gente vai observando. A droga, o álcool, o desemprego, a fome, a habitação ruim, a falta de acesso à saúde, etc. E aqui nós temos também um relato de uma professora de escola pública. As crianças são pouco assistidas pelos pais, grande número de crianças vivem só com a mãe ou a avó, a maioria delas teve um familiar próximo que já está envolvido em drogas, desmotivação para a aprendizagem, a frequência é motivada pelo benefício social, o bairro é área de risco pelo tráfico, tem bons recursos didáticos a escola, mas as crianças rasgam os livros, não fazem tarefas de casa, os pais não valorizam a escola. É uma situação dificílima de se trabalhar, mas, mesmo assim, a professora refere que, quando os pais, nesse contexto, assistem os seus filhos, essas crianças, mesmo na escola pública, se desenvolvem, conseguem passar nas seleções para as escolas técnicas, e conseguem realmente galgar situações de vidas melhores, mesmo nesse contexto aí. Aqui é um trabalho social dessa associação filantrópica, Shalom, em Chaves. Lá são atendidos com amparo, cuidado, formação humana e cidadã, espiritualidade, fortalecimento dos vínculos familiares,
Ali são atendidos toda a família de modo geral. É um trabalho que já tem há uns 10 anos lá. Também temos os albergues que recebem as pessoas de rua. Nós temos pessoas de rua que já se restabeleceram, estudaram, se casaram, já constituíram família, né, a partir desse acolhimento, dessa educação para o trabalho, de todo esse conjunto, porque a gente pensa que é necessário formar o homem integralmente. O homem não é só o físico, não é só o emocional e o cognitivo. O homem também tem a sua dimensão ontológica, que é o seu ser espiritual. É a transcendência que foi, muitas vezes, esquecida pela sociedade de consumo, pela decadência dos valores morais. E a gente vai vendo, pela experiência que eu vou tendo, eu vou terminar contando a experiência com os dependentes químicos, que é possível resgatar o homem. E quando ele encontra esse lado que ele nunca experimentou antes, e ele vive essa realidade da transcendência, de um Deus que é real, que é seu Pai, que ama, que cuida, que perdoa, que está próximo, ele começa a conseguir se desarmar da sua agressividade, dos seus ressentimentos, das suas feridas, violência, pela violência familiar e até, muitas vezes, na própria condição do bairro e dos seus amigos. Vai se vendo que esse homem vai sendo resgatado em toda a sua inteireza. Esse aí é um outro trabalho que se faz no contraturno com crianças da favela. Essa é uma favela perigosa em Fortaleza. Essas crianças estão atendidas para reforço escolar, artes e outras atividades. Também se tem conseguido bons resultados com eles. Esse abrigo recebe crianças vítimas de violência familiar. Lá elas ganham essa família, entre aspas, postiça, que vai continuando ali, fortalecendo o vínculo com elas, até que elas possam retornar ao núcleo familiar, que vai sendo preparado para recebê-las de volta. E essa, finalmente, é a experiência da Casa São Pio, onde nós recebemos egressos das medidas socioeducativas, jovens e adolescentes que já passaram por abrigos, que cometeram infrações. E esses jovens, eu tive a oportunidade, a honra de participar da implantação dessa casa. Essa casa funciona até hoje em convênios, né, para se sustentar. E esses meninos que chegam armados, defensivos, eles começam a ser acolhidos com amor, vão se desarmando. No começo, eles juntavam cacos de vidro, cavavam nas áreas da comunidade, e eles, aos poucos, vão se submetendo à disciplina da casa, vão se submetendo às regras, vão participando das reuniões, e lá nós temos atendimento psicológico, porque eles precisam, também atendimento social, da assistente social. Existe a figura do pai, o coordenador técnico, os educadores, e existe a figura materna, também todos funcionários treinados para trabalhar ali. E ali nós somos essa família postiça desses jovens e adolescentes. Ao final dos 8 meses de tratamento, eles estão com novos hábitos, com uma nova mentalidade, com um novo desejo de começar uma vida nova. Só que termina o tratamento e eles voltam para o seu lugar de origem. Então, vão encontrar os grupos dos seus pares ainda na dependência química, na drogadição, na criminalidade. Vão encontrar a pressão dos traficantes. Vão encontrar a situação financeira da família ainda precária e sem condições de mudar de bairro, para ver se consegue salvar o filho, né? E isso é uma situação bastante difícil. Por mais que os técnicos tentem fazer um processo de reinserção, os resultados são poucos, em vista desse retrocesso de estilo de vida que eles vão tendo, né? É difícil para um jovem e até para um adulto conseguir um estilo de vida novo, assumir isso no mesmo ambiente
e na mesma pressão grupal que ele vivia anteriormente. Mas lá também eu conto, para finalizar, o relato de um desses meninos que eu encontrei depois de alguns anos que ele saiu da casa, e ele disse, na Casa São Pio, eu experimentei o que é o amor. E o amor me restaurou. Hoje eu estou fazendo vestibular para fazer psicologia, porque eu quero ajudar aqueles que estão na mesma situação que eu estive no passado. Então, por mais que a família esteja adoecida, por mais que as situações sociais sejam difíceis, se nós tivermos desejo, convicção, vontade política de criar estruturas como uma rede de proteção, essa família pode ser recuperada. E essas famílias que hoje já estão esfaceladas, mais ainda precisam ser priorizadas, para que a gente possa realmente dar a essas crianças e a esses jovens a oportunidade de ter um outro futuro, porque eles serão realmente aqueles que comporão a sociedade. Nós precisamos cuidar da nossa juventude, dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Eu fico por aqui, porque o tempo acabou. Muito obrigada pela atenção. Teria mais coisas a dizer, entre elas a conclusão das considerações das assistentes sociais, que eu acho interessante, mas que eu posso depois, em outro momento, falar, talvez, em algum tempo. Obrigada. Nós que